Você sabe como funciona o gerenciamento de memória RAM na linguagem de programação que você utiliza no dia a dia? É isso que eu vou te ensinar aqui com esse conteúdo. Eu já estava há um bom tempo querendo fazer esse conteúdo porque ele vai ser de extrema importância para a sua carreira. Não importa a linguagem que você vai utilizar, os conceitos que você vai aprender aqui vai servir para aplicativos desktop, vai servir para aplicações mobile, enfim, IoT, embarcado, não importa. Os conceitos desse conteúdo aqui são de extrema importância, é um conteúdo bastante valioso e que vai fazer bastante diferença no seu dia a dia. Bom, eu sou Paulo Coutinho, quem não me conhece, esse aqui é o meu GitHub, github.com/paulocoutinhox. Se você gostar do conteúdo, além de 3C, curtir, comentar e compartilhar, se você quiser, tá aqui o botãozinho de comprar um cafezinho. Esse aqui é nosso site pessoal, paulocoutinho.page.dev. Fica conosco que tu vai aprender algo aqui que vai ser bom demais, cara, bom demais. Tô te falando, é divisor de águas, tá? Paulo, primeira coisa, o que é memória RAM? Não sei se as pessoas ainda usam esse termo hoje, mas na minha época a gente chamava isso aqui, que eu tô te mostrando, de pente de memória. É basicamente aqui que vai ficar armazenado eletronicamente, através de com energia e sem energia, bits, tudo que você põe na memória. Se tu abrir um vídeo, ele está aqui. Se tu armazenou a idade de uma pessoa, está aqui dentro também, tá? Fica tudo armazenado aqui. Só que faltou luz, todos esses dados desaparecem, tá? Porque essa é a função da memória RAM. Essa é uma memória de utilização enquanto o seu computador, o seu smartphone está ligado e precisando processar alguma coisa. Não é como o HD ou o SSD que fica armazenado ali de forma longa, beleza? Essa memória RAM, essa aqui é uma placa-mãe, fica nesse slots em branco aqui, ó. Tá? A gente encaixa ali, e você poderia ter, por exemplo, aqui nesses 4 slots, cada um com um pente de 1 GB, e você teria uma máquina com 4 GB de memória RAM, ou 4 de 2 GB, e você teria 2, 4, 6, 8 GB de memória RAM, e por aí vai, tá? Então, sabendo disso, mais um outro conceito que você precisa aprender, que são os tipos de dados. Toda linguagem de programação tem os seus tipos de dados, alguns primitivos e outros que são em forma de classes, e por aí vai, tá? Então, os tipos primitivos aqui no caso do C++ são esses aqui, né? Claro que tem alguns outros que são combinações e tal, mas esses aqui são os tipos mais básicos. Por exemplo, o char, que gasta 8 bits da memória RAM ou 1 byte, já que 1 byte equivale a 8 bits, você poderia armazenar um valor nessa escala aqui de menos 128 a 127. Você tem o tipo inteiro, que gasta 32 bits ou 4 bytes e poderia armazenar algo maior, né? Se eu quero armazenar a idade de alguém, o tipo char ou tipo short já me atenderia. E eu gastaria apenas 1 ou 2 bytes da memória RAM. Eu posso botar no inteiro? Posso, mas eu vou gastar o dobro de memória. Entendeu? Então na programação você precisa pensar nisso. Eu preciso armazenar tal dado. Esse dado aqui vai até tanto de tamanho, de dado, de conteúdo. Então eu vou criar uma variável que sirva para este fim. Porque às vezes a gente dimensiona o troço, vou botar aqui o inteiro para poder armazenar a idade, porque eu sei que pelo menos no inteiro vai caber. Beleza, mas existem outros tipos que vai fazer com que a sua aplicação gaste menos dados. E menos dados em IoT, menos dados em mobile faz total diferença. Beleza? Então esses aqui são os tipos de dados, existem inúmeros, tá? Eu estou falando aqui só de alguns, mas a gente tem um tipo long, a gente tem um tipo float para números decimais, né? O double também, o long double, o void que representa nada. Então tem vários tipos, um para cada uma das suas necessidades. Beleza até aqui, gente? Se você está gostando, comenta aí, 3Cs, comentar, compartilhar e curtir. Não esquece de poder ajudar esse canal e esse vídeo aqui chegar
para mais pessoas, porque, cara, isso aqui é um divisor de águas. Tô te falando. Isso aqui já foi questão de vaga de emprego, tá? Por experiência própria, beleza? Vamos para o código, então? Eu já preparei aqui algumas aplicações de teste, uma em C++ e outra em Swift. Eu quero que você aprenda esses conceitos tanto numa aplicação geral em C++, como numa aplicação mobile, tá? Utilizando Swift. Os conceitos são os mesmos, mas na linguagem de programação pode ter algumas diferenças de como que a linguagem trabalha com os seus próprios tipos de dados, beleza? Vamos lá. O que eu fiz aqui no C++ para a gente aprender o conceito inicial? Eu criei uma função onde a gente vai passar por referência uma variável. Por que eu vou passar por referência, outra aqui eu vou passar por valor? Porque o objetivo do vídeo é a gente entender como é que a memória funciona na linguagem de programação. Como é que a linguagem de programação lida com o gerenciamento de memória. Então, se eu tenho uma variável e vou passar por uma função a minha variável, será que essa variável ela é a mesma que eu passei ou ela foi copiada lá para dentro? Porque eu criar só a variável aqui, isso aqui você já sabe, provavelmente, né? Criei aqui uma variável do tipo inteiro, isso aqui eu já acabei de te explicar. Eu vou gastar aqui 4 bytes para armazenar o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Mas e depois, quando eu estiver utilizando essa variável, como é que isso vai funcionar no C++? É isso que a gente vai aprender aqui. Então o que eu fiz? Criei uma variável, vou imprimir o valor dela, vou passar por referência para essa função aqui. O que significa passar por referência, Paulo? Por referência quer dizer que eu vou passar o endereço dela. E a gente vai ver que ela vai se comportar de um jeito, tá? Quando eu passo por valor, a gente vai ver que a linguagem de programação vai se comportar de outro jeito. Por exemplo, um exemplo clássico. Eu estou manipulando um vídeo. Esse vídeo tem 1 GB na memória RAM. Ele está gastando lá uma lista de bytes totalizando 1 GB. Se eu passo por referência e eu começo a manipular esses bytes dentro dessa função aqui, por exemplo, PassReference1, eu estou manipulando os mesmos 1 GB ou eu estou manipulando uma cópia desse 1 GB, totalizando agora na memória 2 GB. Se eu chamar uma terceira função, vai virar 3 GB na memória RAM ou vai ser os mesmos 1 GB original? Tá entendendo a importância disso? Então, para a gente fazer esse teste, o que a gente vai analisar? O código, e a gente vai analisar o que é que está armazenado de fato naquela memória RAMzinha verde que a gente viu a foto, beleza? Então vamos lá, aqui eu tenho o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa variável. A gente vai passar por referência, vamos ver qual o resultado disso, e depois vamos passar por valor, vamos ver qual o resultado disso. É bem simples, tá? Mas o conceito para mim é o mais importante que você aprenda aqui nesta aula. Vou compilar aqui agora. E vou executar. Bom, assim que eu executo, eu vejo a primeira parte do meu código aqui sendo executado. Ó. Criei a variável e cuspi o endereço de memória desta variável, que é D8C8 final. Beleza? Vamos abrir um programinha que varre a nossa memória RAM, que é o BitSlicer, para a gente analisar. Ó, abri aqui o BitSlicer, vou procurar por variáveis que tenha como valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente achar esse inteiro aqui. Ó. Eu já achei. Ó. Ele está me dizendo que existe uma variável aqui no stack em que o endereço dela é D8C8 e o valor é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela é um inteiro. Exatamente o que eu estava buscando. Se eu olhar o que eu cuspi aqui, o que o meu código cuspiu, é exatamente a variável que nós criamos. Ou seja, eu já encontrei essa variável aqui na minha memória RAM. Tá lá, tá armazenado bonitinho, tudo se encaixa perfeitamente.
Vamos continuar aqui. Aí eu passei por referência essa mesma variável aqui, D8C8. Vamos ver se a gente tem mais uma variável ou temos a mesma variável. Opa, temos a mesma variável. Nenhuma variável nova foi criada. Então, por que isso é importante? Porque quando eu passei por referência, aqui ó, PS referência 1, eu passei não o inteiro, eu passei o endereço da memória desse inteiro. Beleza? Ou seja, eu não fiz uma cópia para dentro da função. Eu só disse, função PS referência 1, toma aqui o endereço dessa variável lá na memória RAM. Não estou te passando uma cópia dela, estou te passando o endereço dela para você conseguir acessar. Beleza? Então, nada foi criado a mais. Beleza? Vamos lá. Agora eu chamei a função PS referência 2 passando a mesma variável. Eu estou trabalhando em cima da mesma variável, mesmo dado. E aqui eu passei um ponteiro, que também nos indica aqui no C++ que eu não estou passando uma cópia dos dados para dentro dessa função PS referência 2, e sim um ponteiro para lá. Então eu consigo manipular essa variável sem precisar criar uma segunda variável sendo cópia dela. Então eu consigo manipular sem fazer cópias, beleza? Estou manipulando o valor, a variável original. Eu poderia inclusive aqui em PS referência 2 mudar o conteúdo dela, sem criar uma nova variável, beleza? Essa é a vantagem. Agora o nosso terceiro caso é passValue. Se você reparar, quando eu chamo passValue e imprimo o endereço de value, ó, esse izinho quer dizer que eu estou obtendo o endereço dessa variável no C++. Quando eu imprimo o endereço, olha aqui, aqui é o endereço original, aqui é o endereço passando por referência para a primeira função, aqui é passando por referência para a segunda função, aqui é passando por valor para a terceira, aliás, para a função passValue. Só que ele não cuspiu, não exibiu aqui o endereço da variável original. O que ele fez? Ele criou uma outra variável. Do mesmo tipo, e essa variável que a gente está cuspindo aqui agora o endereço já é uma cópia do valor original, da variável original. A gente pode ver isso aqui, ó, no BitSlicer. Ó, se você reparar, eu tenho o original, ó, D8C8, e agora eu tenho o D8-8C, que é uma segunda variável, uma cópia. Pode ver que ele copiou o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 certinho. Ó, ele cuspiu aqui, ó, D8-8C, dentro de passValue. Ó. Então olha que interessante. Dependendo de como você cria a sua função, você pode estar criando uma coisa problemática. Então quando você passa por valor, se você tinha 1 GB e está passando por valor para uma função, essa variável que contém 1 GB de dados, quando ele entra na função, você já tem 2 GB na memória. E eu vou te mostrar isso aqui na prática, visualmente funcionando, tá? Deu para entender esses conceitos aí, gente? Então comenta aí para a gente saber se está tudo certo, se a didática está boa, se está dando para poder entender, se está muito difícil, se está muito fácil. Dá um feedback para a gente aí. Então, no C++ é até aqui, beleza? Até aqui já dá para a gente entender bastante coisa, tá? Então, tipo da variável, nome da variável, valor da variável. Aqui eu vou exibir o endereço da variável, que a gente extrai através do e-comercial. Passar por referência, eu estou passando o endereço dela ou um ponteiro para ela. Passando por valor, eu passo uma cópia dela. Show? Vamos ver agora no Swift, porque no Swift eu consigo mostrar com o profile do próprio Xcode a memória aumentando e subindo. E a gente vendo esse negócio funcionar também na prática. Inclusive eu vou usar também o BitSlicer para o Swift. Paulo, mas por que a gente não testa no iPhone? Porque
usando o Swift, os conceitos vão ser o mesmo no mobile, tá? E o que eu estou te ensinando aqui funciona para o Kotlin, funciona para o JavaScript, beleza? O Android Studio tem um profiler igual. Deixa eu abrir o Xcode aqui para você entender do que eu estou falando. Esse aqui é o nosso exemplo. Exemplozinho simples, eu tenho um arquivo, uma aplicação console aqui do Swift. E eu tenho basicamente as mesmas funções que eu fiz lá no C++. Passando por referência, passando por valor. Aqui a gente obtendo o endereço inicialmente, poder cuspir o endereço inicial da variável, igual a gente fez lá. E depois os testes, passar por referência, passar por valor. Depois eu tenho aqui dois tipos de dados diferentes. Aí você vai entender como é que a linguagem de programação, é importante você entender isso, como que a linguagem de programação lida com diferentes tipos de dados. Por exemplo, se eu passo uma struct, ela passa de um jeito. Ela passa por valor. Se eu passo uma class, o Swift passa como referência. E pouca gente sabe disso. Isso aqui é questão, gente, de entrevista de emprego, tá? Tô falando sério. Bom, vamos lá. E aqui embaixo é um teste com a rede 1 GB que eu te falei. Vamos ver isso aqui funcionando? É muito legal isso aqui. Eu vou deixar aqui no link aqui embaixo para você baixar tanto o exemplo do C++, como o exemplo em Swift, como aquela planilhazinha lá. Eu vou tentar exportar como PDF para que você tenha acesso aos dados que a gente está mostrando aqui nessa aula, beleza? Vamos rodar aqui, só dar o play. Ó, igual a gente fez com o C++. Endereço da nossa variável value, cadê? Aqui. Value 1, 2, 3, 4, 5, 6. O endereço dela na memória termina com 8188. Vamos abrir aqui o BitSlicer. Gente, no iPhone, no Android vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? Por isso que eu estou usando o Swift aqui mesmo no desktop, mas a ideia é a mesma. Se você for rodar no mobile, os mesmos conceitos, não muda nada. Vamos lá, vou procurar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, achei aqui, ó. Opa, eu estou no errado. Esse aqui do Swift é o test memory. Pronto. Deixa eu fechar o BitSlicer, que esse programa aqui ele é meio bugado. Às vezes eu troco o app ali, ele pesquisa no app anterior, meio que se perde ali. Vamos lá. Ó, se você reparar, aqui já tem uma coisa interessante. Ó. Lá no C++, eu de fato tenho uma única coisa apontando para minha memória. Aqui eu já tenho uma série de coisas apontando para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, provavelmente isso aqui é coisa de debug, é coisa para IDE se achar aqui, é coisa interna do próprio Swift. Então, por aqui você já vê que o Swift já está gastando mais memória para armazenar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 do que o C++. É por isso que eu defendo, eu tenho dois projetinhos legais. O Nativium, só fazer aqui um parênteses rapidinho, que isso aqui é importante. Isso aqui eu uso na minha empresa, tá, gente? Nativium, que é o que a gente usa lá, que é para você usar C++ em desktop, mobile e web, usando o gerador de código Dyn. Esse aqui é um que eu fiz também do zero, que é você usando C++ em muito mais plataformas, inclusive Python, Kotlin multiplataforma, Flutter. Porque, cara, não tem nada melhor do que você usar C++ no mobile. Qual é a ideia desse projeto aqui? Desse e do outro. Do XP-LPC, que é esse aqui, e do Nativium. Deixa eu deixar aqui aberto o Nativium. Qual é a ideia desses projetos? É você fazer interface utilizando o melhor que a Apple e o Android faz todo ano pra gente, em termos de coisas visuais. Então você faz a interface com o Swift UI do jeito que você quiser, ou no Flutter, tanto faz. Mas o BL, o código que é Business Logic, lógica de negócio, regra de negócio, você faz no C++. Você pode fazer inclusive request no C++,
pasta de JSON, igual eu faço também, banco de dados igual a gente faz também, tudo no C++, e só a camada visual você faz nessas plataformas. Então esses projetos aqui estão prontos, funcionando em produção, tá? Com milhões de clientes que a gente tem, funcionando de boa. Inclusive o Nativium, o gerador de código que a gente usa aqui, que é o Geany GitHub. Ó, o Dropbox criou e depois o Snapchat continuou. A gente usa isso aqui do Snapchat. Inclusive eu falo com a galera de lá, os devs de lá, galera sensacional aqui, ó, baseado no código original do Dropbox. Essa ferramenta aqui foi criada inicialmente pelo Dropbox para poder botar o C++ de forma fácil dentro do mobile, tá? Depois, se quiser, posso até fazer um vídeo sobre isso. E o Snapchat usa, gente, são como é que ele me falou? 300 milhões de usuários utilizando isso aqui. Gente, é muito bom essa abordagem, tá? Enfim, vamos voltar aqui para o nosso código. Então são projetos que ajudam a pegar o C++ e botar lá, porque, cara, você viu a economia de memória? Só pelo fato, só criando uma variável simples, mas num projeto maior, o quanto essas linguagens mais modernas não gastam de memória a mais do que uma linguagem mais performática, inclusive em termos de energia, como o C++. Fica só essa dica para você ir. Vamos lá, voltando aqui. Então, só nessa brincadeira aqui, a gente já viu que o Swift gasta mais memória. E olha aqui a nossa variável, ó, 8188, igualzinho ele cuspiu aqui, ó. A mesma brincadeira que a gente fez com o C++, estamos fazendo aqui. Segundo exemplo nosso aqui, passar por referência. Passei para essa função aqui por referência, ó. Por referência no Swift tem que usar esse in-out. Diferente lá do C++, que a gente podia usar apenas um caractere aqui, ó, a referência ou um ponteiro, tá? No Swift, para você fazer a mesma coisa, tem que usar o in-out. Show? E aí, quando você cospe o endereço, né, dentro da função já daquela variável, você pode ver que ele cuspiu o mesmo endereço, ó. E não criou mais variáveis aqui dentro. Eu tenho que apagar e colocar de novo, porque esse bit.slice de vez em quando ele buga e ele não atualiza quando os dados são os mesmos, tá? Por isso que eu fico botando 5, depois boto 6 para poder atualizar. Forçar um refresh aqui. Então, beleza, ó, passar por referência não criou mais variáveis, mesmo no Swift usando a mesma abordagem do C++. Passei de uma outra forma com unsafe pointer, tá? Que aí é uma forma de você usar ponteiros, mas é meio que tipo assim, ó, meu irmão, o negócio é inseguro. O próprio nome já está dizendo aqui, ó. Unsafe pointer, é um ponteiro no estilo C++, em que você se vira, você é o responsável. Por quê? Porque o Swift ele já cuida de ponteiros pra gente. Assim como o JavaScript, assim como o Kotlin. Você não precisa lidar com um ponteiro igual você consegue fazer no C++ ali, que é mais comum, né? Linguagem como C++, é bem comum a galera lidar um pouco mais com ponteiros do que outras linguagens. Então, embora hoje no C++ moderno, cara, isso aqui é bem nesse estilo aqui, ó. Tá? Bom, aqui é uma segunda forma de fazer isso, passar por ponteiro, mas você vai ver que o endereço não mudou, tá? E para provar isso, a gente vem aqui no bit.slicer, ele não criou mais variáveis, ó. Aqui no stack só tem uma, beleza? Vamos continuar. Aí eu passei por valor. Quando eu passei por valor aqui, ó, normal, tá? Esse underline aqui é só, poderia ser assim, não tem problema. É só para evitar aquele nomezinho que a gente pode botar, né, antes da variável ali. A variável ela é vista com o nome internamente, mas externamente pode ser vista de uma outra forma, para poder ficar mais bonito na forma de escrever o código. Poderia ser um by aqui, por exemplo. Aí seria pass, value e by, não sei o que, ou for, enfim. Aí quando você não quer botar, você põe esse underline, mas poderia também ser assim.
Cadê? Pass Value. Aí você tem que botar o value, tá vendo? O nome. Como eu não quero passar o nome, eu boto o underline. Aí o que eu fiz, ó? Eu peguei a variável que eu estou recebendo na função passValue e estou tentando pegar o endereço dela, para saber se o endereço agora de value é o mesmo do original ou se foi uma nova variável criada quando eu caio aqui dentro da função. E olha o que apareceu, um novo endereço também. O mesmo teste que a gente fez no C++, de novo, aqui também acontece. Por quê? Porque isso não é um conceito de uma linguagem. É o conceito da programação de forma geral, gente. Tá? Então, quando eu passo por valor, eu tenho o mesmo problema no Swift. Uma cópia é feita aqui para dentro. Quando eu vou ler qualquer coisa de value, eu não estou lendo do original. Eu já estou lendo da variável que foi criada para alimentar essa minha função. Eu já estou vendo a cópia e não mais o original. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos ver, vamos varrer a nossa memória. Ó, ele cuspiu o que ali? F10. Aqui, ó. Já tem mais uma variável no stack. Além daquela original 8188. Então no stack dessa função já criou mais variáveis, ó. Agora eu tenho uma cópia. De novo, se fosse uma variável, igual eu tenho aqui um exemplo, a gente vai ver isso aqui na prática. Agora que vai ficar legal o negócio. Se eu tenho uma variável que está gastando 1 GB de memória RAM, agora, passando por valor, tem 2. Esse que é o problema. E às vezes a galera fica batendo cabeça por que está gastando muita memória, o aplicativo crasha porque está sem memória e o sistema mata a aplicação por conta disso, gente. Mau uso da memória RAM por não saber como a linguagem lida com isso. Beleza? Vamos continuar? Deixa eu abrir aqui um negócio aqui bem legal, que é o Profile. Ó. O Profiler do Xcode é bem legal. Deixa ele aberto aqui. Ele está mostrando aqui, ó, o uso de memória RAM dessa minha aplicaçãozinha aqui simples. Não tem nada, né? Mas está gastando 4 megas de memória RAM. Tá vendo aqui? Que é o gráfico, ó. Ele está aumentando aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Aí o que eu fiz? Eu criei agora uma outra coisa aqui que é interessantíssima. A gente tem duas formas de escrever algo parecido com uma classe, né? Que é o struct e que é a própria class. Só que dependendo da escolha que você faz, quando você passa algo do tipo struct para uma função, essa variável vai como valor sempre. Tá? E quando eu passo uma classe, já vai por padrão, igual o struct, vai por padrão como referência. Então, se você tem uma struct que tem ali dentro um vídeo armazenado em memória, você está fazendo uma cópia se você passar essa struct por uma função. Se você tem uma classe, esse cara não é passado como cópia, como referência, então ele não duplica os valores. Vamos ver na prática, ó. O endereço original da struct é esse aqui, ó, 8190. Cadê? Aqui, ó. 8190. Vamos continuar. Quando eu passo a struct nessa funçãozinha aqui, ó, pass struct, ó, só passei struct, eu só disse que ela é desse tipo. Mais struct. Aqui, ó. Tá aqui. O fato de eu passar isso já fez uma cópia. Porque isso é da linguagem, gente. Por isso que eu falei no início desse vídeo. Você sabe como a linguagem lida com o gerenciamento de memória nas coisas que você está fazendo? Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Aí aqui eu fiz a mesma coisa. Ó. Pego o endereço de value que eu estou recebendo em pass struct. E olha que ele me retorna um endereço de memória diferente do original. Por quê? Porque a struct é copiada por padrão. Vamos lá, vamos continuar. Agora a classe. Mesma coisa. Class, aí criei aqui o myClass,
criei uma função passClass, onde eu vou passar um valor do tipo myClass. O original é esse aqui, ó, 0060 aqui no finalzinho. Quando eu passo para a função passClass, olha aqui, ó, e obtenho o endereço de memória, é o mesmo do original. Entendeu? Como é que isso faz total diferença? E aí que fica pra gente uma questão importante. Vamos fazer aqui uma pausa. Os tipos que você está usando, você sabe se eles são passados por referência ou por valor? Se é por valor, cuidado, vai ter que fazer uma revisão. Por quê? Porque você vai estar duplicando coisas às vezes de forma desnecessária. E se for por referência, também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você pode estar modificando um cara lá na sua declaração original. Aí você está pensando que você está manipulando a cópia e às vezes você está mexendo no original. Entendeu? Mesmo que seja dentro de uma função, se você passa por referência, você está mexendo no original. É esse que é o problema, que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora o teste que vai explodir tudo. Deixa eu ver aqui como é que está a memória RAM dessa aplicação. Subiu para 4.1. Vamos continuar aqui. Ó, agora eu armazenei um array de 1 GB. E aqui está o endereço dele, ó, 8020 aqui no final. Então eu tenho um array da memória de 1 GB. O que acontece se eu passar esse cara por valor? Dupliquei o meu array. Olha como é que o negócio está ficando mais perigoso. Quando eu passo por valor, eu faço uma cópia. Olha aqui o novo endereço, ó. Lá o original era 8020. Agora é 0020. Olha aqui. Eu fiz uma cópia, gente. Aí tu imagina isso rodando num aplicativo. Que seja iPhone, que seja Android. Você já está usando 2 GB de memória da pessoa só por passar errado uma variável por valor. Tá entendendo? Só que isso serve para tudo, gente. Imagina isso num ESP32, num Arduino. Quanto de memória não é gasta de forma desnecessária por não saber manipular uma variável por valor ou por referência. Então, por isso que essa aula aqui é valiosa. Eu queria muito fazer essa aula aqui. Queria mesmo. Tá? Porque como eu trabalho com sistemas embarcados, né, para Android, para o iOS, a galera bate bastante cabeça com isso. Parece besteira, mas bate. Então vamos lá. Aí eu passei aqui o array por valor. Claro que aqui eu estou modificando ele, estou fazendo aqui um esquema para poder forçar ele utilizar uma cópia desse array. Por que eu estou forçando isso? Porque por padrão no Swift, eu creio que isso em outras linguagens também é assim, acho que na maioria, o array por padrão ele já é passado por referência. Entendeu? Então vamos lá. Então, aqui foi para 2 GB. Assim que eu der o Enter aqui e essa função morrer, porque ela está parada dentro aqui, ó. Ela está parada aqui. Assim que essa função aqui morrer, esse array também, essa cópia de 1 GB que eu fiz, também vai morrer. A memória vai voltar para 1 GB. Estou te explicando porque eu estou mostrando isso aqui graficamente. E talvez você vai perguntar, Paulo, o negócio diminuiu 1 GB, porque a função morreu e a cópia lá dentro morreu também. Tá? Lembra que a função, a variável também fica dentro do seu escopo. Se eu crio uma variável aqui dentro, igual eu estou fazendo aqui, ó, crio uma cópia aqui dentro da função, quando a função acaba o escopo dessa variável, ela morre. Ela sai da memória automaticamente, a menos que ela seja um ponteiro, e aí você tem que fazer essa destruição manualmente, tá? Como é o caso do C++. Então vamos lá, vamos continuar. Ó, aconteceu o que eu te falei. Aqueles 1 GB a mais morreu porque a função morreu e a variável que estava dentro daquele escopo foi para o limbo. Aí agora eu executei o seguinte, ó. Peguei o mesmo array com o finalzinho aqui 8020, ó, mesmo daqui de cima, o array original, e vou passar por referência para essa função passArrayByReference.
Ó. Tô passando por referência. Lembra lá do in-out? Passando por referência. Beleza? E aí eu consigo pegar o endereço e tal, e tô vendo aqui que o endereço é o mesmo do original. Então, se fosse um vídeo, inclusive aqui a memória, você pode ver que ela continuou 1 GB, ela não aumentou, tá? Porque eu estou passando por referência. Eu estou lendo dentro da minha função a mesma variável original lá, do lado de fora. Essa é a vantagem. Eu poderia, se fosse um vídeo, manipular esse vídeo aqui dentro, né? Manipular, pegar o que eu queria ou modificar o que eu queria e alterar a minha variável original. Isso é muito mais performático e gasta muito menos memória do que eu ficar fazendo cópias. Então tudo vai depender do que você quer fazer, vai depender do cenário, do que você quer desenvolver. Mas tem que ter atenção a isso, beleza? Bom, terminamos aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu particularmente, Paulo, considero isso aqui de extrema importância. Você vê que faz total diferença. E pode ser que muitos problemas que você está enfrentando é por conta disso, tá bom? Então vale, às vezes, uma revisão, caso você tenha um problema desse tipo aqui. Vale também você ficar analisando. Eu sempre falo isso para os meus colaboradores. Cara, abre o Xcode, vai lá no Profiler, viu se o que você fez não está gastando memória demais, vê no Android Studio se não está consumindo memória demais. A gente já pegou caso aqui de componentes que a gente pegou na internet que tinha memory leak. Na época do Objective-C, o componente era em Objective-C, o cara era aquele botãozinho de download que você aperta, ele fica um stopzinho no meio e em volta ele fica com aquela barrinha de progresso circular. Tinha um memory leak ali. E aí quando a gente foi ver porque estava consumindo memória, porque aquilo estava dentro de uma lista, então toda vez que a pessoa scrollava, o código original do componente não destruía ele da memória. Então ele ficava instanciando coisa na memória de forma louca. Aí quando a gente foi ver o Profiler, estava cheio de marcaçãozinha de memory leak. Coisas que eram colocadas na memória, mas não eram destruídas e ficava lá perdido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar o Profiler, tem que ver no Xcode, no Android Studio, ou outras ferramentas que você usa aí. Tem muita ferramenta disso, porque isso é importante. Beleza, gente? Bom, Deus te abençoe e até o próximo conteúdo. Se você gostou, 3C, gente, ajuda aí. Comenta, curte e compartilha. E até o próximo conteúdo.